A sua reação nos dias difíceis determinarão o seu futuro. No livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17 diz: Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Não sei como está a sua vida hoje, mas te afirmo com toda certeza que as suas escolhas nos dias terríveis determinam o seu destino. São nos dias difíceis, de morte, de humilhação, de afronta, que suas decisões determinarão o seu futuro. Normalmente, nesses momentos, precisamos tomar decisões sérias, que poderão nos levar ao sucesso ou ao fracasso. As pessoas não comentam sobre as suas vitórias, mas comentam sobre esses dias difíceis da sua vida. E elas querem saber como você reagiu em um dia mau. Você já pensou sobre isso? Como você reage quando algo de ruim acontece? Quando a amizade com certa pessoa acaba, você manda indiretas pelo Facebook? Ou se ajoelha para orar por esta pessoa? E quando o dinheiro acaba, qual a sua postura? Quando alguém fala mal de você, qual a sua atitude? Quando você tem um desentendimento com o seu chefe, o que você faz? Presta atenção nisso. As pessoas ao seu redor não irão divulgar as suas derrotas ou as suas dores, mas sim como você reage a elas. A forma como você reage aos dias maus ecoa e determinará muitas coisas na sua caminhada. Isso poderá determinar até quem vai ser o seu parceiro na vida, seja amorosa ou até mesmo em negócios. Muitas pessoas estão perdendo diversas oportunidades na vida somente pelo histórico que criaram nos dias difíceis, pela fama que criaram mesmo quando tudo deu errado. Existem pessoas que ficaram conhecidas como homens e mulheres de oração, porque nos piores dias estavam trancados, orando, chorando aos pés do Senhor. Sofreram, mas tiveram fé para prosseguirem. Outras pessoas ficaram conhecidas como fracassados, porque nos piores dias fugiram da realidade, se drogando, bebendo ou fazendo outra coisa. A forma como você reage ao dia mau será a forma como as pessoas vão ouvir falar de você. E se você carrega a graça de Deus dentro de si, você será uma referência, uma autoridade. Você estará em evidência e ocupará o topo da lista sem mostrar currículo. Não sei se você já ouviu o meu testemunho. Caso não tenha ouvido, o link está na descrição deste vídeo. Resumidamente, em 10 dias eu perdi meu emprego com um salário de 10 salários mínimos. Peguei minha esposa em adultério e uma das minhas 4 filhas entrou em depressão profunda e tentou o suicídio. Meu chão caiu. Foi muito, mas muito difícil. No início de tudo fiquei muito desesperado. Reclamava, murmurava, blasfemava, fazia tudo errado. Estava inconformado e me sentia uma vítima da vida. Com o tempo, depois de muita oração, entrega, jejum, comecei a entender o processo, o deserto, a transformação. Por pior que fosse a situação que estava vivendo, olhava pela fé que aquele quadro iria virar, iria passar. Acreditava pela fé que tudo tinha um propósito e confiava que meu Deus estava comigo e estava me forjando para me dar uma nova oportunidade de recomeçar. Acreditava no que a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. Comecei a olhar pela fé e não por vista. Caminhava um dia de cada vez, de fé em fé. Nos momentos de desespero, me colocava na presença do Senhor, chorava a alma na presença dele. Acreditava com todas as minhas forças que tudo iria passar e uma nova história iria começar. Depois de 2 anos nesta situação, tudo começou a se mover. Os sonhos de Deus começaram a se realizar. Deus começou a me honrar em meio à minha humilhação e muitas bênçãos começaram a se realizar. Bênçãos muito, mas muito melhores do que poderia imaginar. Portanto, meu irmão e minha irmã, persevere mesmo em meio à dor e sofrimento. A forma como você reage a esses dias sombrios determinará o que você vai viver daqui a pouco, daqui a pouquinho. Creia nisso. Outra situação incrível que acontece. Às vezes Deus vai te abençoar só para redimir a vida de pessoas que estão à sua volta. Existem pessoas que têm uma promessa de Deus, mas estão impossibilitadas de herdar alguma coisa. Deus vai usar você para ser o caminho da bênção. Agora presta atenção nisso. Para que você seja um veículo de graça na vida de outras pessoas, Ele primeiramente vai fazer em sua vida. Para Ele usar você, Ele vai ter que dar o melhor na sua vida sentimental, emocional e financeira. Ele vai te colocar para governar. Deus vai te dar várias coisas para que várias pessoas possam ter acesso ao que Ele está confiando na sua mão. Que maravilha isso, não é? Agora, quem reage de maneira negativa e controversa no dia difícil, fica no anonimato. Fica ali como se não existisse. O dia mau é um presente de Deus para a sua vida, para escrever você em uma história que você nunca imaginou entrar. Existem muitos problemas que nos abatem tanto que, se não nos colocarmos debaixo das asas do Deus de Israel, não aguentamos. Pergunto a você, no dia difícil você corre para o gerente do banco ou para debaixo das asas do Deus de Israel? No dia em que tudo dá errado, você vai reclamar no Facebook ou você corre para o seu quarto para debaixo das asas do Deus de Israel? No dia em que te injustiçaram, que apontaram o dedo na sua cara, que falaram mal de você, você vai revidar e ficar conhecido por isso? Ou você vai para debaixo das asas do Deus de Israel e ser lembrado como um homem de Deus? Quando Deus derrama uma bênção sobre a sua vida, é para abençoar todo mundo. Quando Deus mandou a bênção para Abraão, foi para abençoar todas as famílias da terra. Por isso que agora você tem que analisar o que anda pedindo a Deus e se perguntar se o que você está pedindo a Ele vai ser só para você ou para todos. Essa é uma boa forma de você saber se está orando corretamente. Quando uma pessoa reage bem aos dias difíceis, todos que estão à sua volta ganham junto com ela. Um exemplo claro disso é a história de Ruth na Bíblia. Recomendo que leia toda a história de Ruth na Bíblia. Portanto, reveja como você se comportou nos dias maus. É importante lembrar que nós conhecemos a história de Davi como um grande rei, mas nunca se esqueça que a sua história não começou em você. Começou em gerações passadas que tomaram decisões que fizeram você começar de um ponto. No livro de Ruth, capítulo 4, 18 a 22 diz: Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Observação:
Boaz é o segundo marido de Ruth. Obed é avô de Davi. Jessé é pai de Davi. Ruth era uma mulher que catava coisas no chão. Era viúva, que por um tempo foi muito humilhada, mas ela era bisavó do rei de Israel. Ela só não sabia disso. Provavelmente Davi, no alto da sua glória, não levou em consideração que a sua bisavó pagou um preço de fidelidade para que naquela época ele pudesse estar no trono. E se você não herdou alguma coisa da sua família, considerada boa espiritualmente por Deus, quer dizer que você é uma Ruth, que começou sozinha e que vai dar essa herança para o resto das suas gerações. Nada começa do nada. É preciso ser uma Ruth. Quando não vem dos seus pais, começa por você mesmo. O importante é que os seus filhos, netos, bisnetos vão começar de um ponto bem diferente de quando você começou. Só porque você foi fiel em um dia mau. Só porque ao invés de correr para um homem, você correu para as asas do rei de Israel. O importante é que as suas gerações serão mudadas pelo que sai de você, sejam elas boas ou ruins. Você pode ter vindo do pior passado, assim como Ruth veio, mas para quem se coloca debaixo das asas do Deus de Israel, o fim é bem melhor do que o começo, não importando o passado. Não esqueça jamais disso. A forma como você reage aos dias maus determinarão o seu futuro. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, que esta mensagem toque no coração das pessoas que a ouvirem. Passei por um pesado deserto, Senhor, e sei que muitas pessoas que ouvem esta mensagem estão passando por situações semelhantes ou até piores do que eu passei. Que elas entendam, Pai, através desta mensagem, que a nossa postura nos dias maus determinarão o nosso futuro. Que as pessoas que estão agindo erradamente recomecem hoje, reajam de forma diferente a partir de agora. Que reajam aos dias maus como verdadeiros filhos e filhas teus, com fé, perseverança e com a certeza do seu agir em suas circunstâncias. Confiamos no seu agir e nos comprometemos a mudar a nossa postura a partir de hoje, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você gostaria de tornar-se um verdadeiro discípulo de Jesus? Siga esses passos. No livro de João, capítulo 8, versículos 31 e 32 diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. No ano de 1700, um homem chamado George Whitefield estava conduzindo campanhas evangelísticas ao ar livre nos Estados Unidos. Milhares de pessoas responderam à sua mensagem do Evangelho. Então, alguém lhe perguntou quantas pessoas haviam se convertido durante os seus sermões. Ele respondeu: Nós só saberemos depois de 5 anos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis mostrar que há uma grande diferença entre uma decisão momentânea, que pode ser superficial, e um verdadeiro compromisso com Cristo. Uma coisa é conhecermos a Jesus e seus ensinamentos, mas a outra coisa é segui-lo. No Novo Testamento, os seguidores de Jesus são identificados como discípulos em mais de 250 vezes, mas o termo cristão é mencionado apenas 3 vezes.
Existem 5 atitudes que uma pessoa deve ter para se tornar um discípulo de Jesus. Vamos falar agora sobre cada uma delas. Primeiro, o discípulo de Jesus precisa nascer de novo espiritualmente. No livro de João, capítulo 3, versículos 5 a 7 diz: Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. A Bíblia diz que quem não tem Jesus está morto em seus pecados. Ou seja, estamos vivos no corpo, mas espiritualmente todos estamos mortos. Segundo Efésios 2, versículos 1 e 2. Pois o pecado nos separa de Deus e, consequentemente, o espírito morre. Por isso, precisamos nascer de novo. Mas como fazer isso? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus como nosso Salvador. A Bíblia diz que Cristo morreu na cruz para levar o castigo que nós merecíamos, em João 3,16. E sem esse sacrifício, estaríamos condenados a viver eternamente separados de Deus. Mas, quando cremos em Jesus e recebemos o seu perdão, é como se tivéssemos morrido na cruz, junto com ele, e ressuscitado para uma nova vida. Segundo ponto, o discípulo de Jesus precisa crucificar o seu eu. Jesus disse para seus discípulos que, assim como ele, todos deveriam também carregar a sua cruz. Em Lucas 9:23 diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz significa deixar de fazer a nossa própria vontade e desejos egoístas para cumprir a vontade do Pai. Ou seja, Jesus tinha um coração humilde. Se ele vive em nós, o orgulho não pode dominar nossas vidas. Jesus tinha um coração amoroso. Se ele vive em nós, o ódio e a amargura não podem nos contaminar. Jesus tinha um coração perdoador e compreensivo. Se ele vive em nós, a misericórdia deve fazer parte dos nossos relacionamentos. Jesus tinha um coração desprendido. Se ele vive em nós, o egoísmo não pode predominar. Pelo contrário, devemos servir a Deus e as pessoas sem segundas intenções. Quando você decide abrir mão do pecado, você está crucificando o seu eu e se tornando um discípulo de Jesus. Ele mesmo disse em Lucas 14:27: quem não carrega a sua própria cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Terceiro ponto. O discípulo de Jesus precisa ter Deus como prioridade. A terceira exigência que Jesus faz a seus discípulos é que eles deveriam colocá-lo como prioridade acima de qualquer ser humano. Veja o que ele disse em Lucas 14:26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Esta passagem não proíbe que amemos a Deus e a nossa família ao mesmo tempo. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a cuidar de nossas esposas, maridos e filhos, segundo Efésios 5:22-25 e 1 Timóteo 5:8. O que Jesus quis dizer é que o nosso amor por Ele deve estar em primeiro lugar, mesmo que a nossa família não aprove isso. Se quisermos ser verdadeiros discípulos, muitas vezes criaremos inimizades com as pessoas ao nosso redor. E Jesus não escondeu isso de nós. Ele disse em João 15, versículos 18 e 19: se o mundo os odeia, tenho em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo,
ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Jesus até nos alertou sobre a possibilidade de alguns de seus discípulos terem que pagar com a própria vida. Mateus 10, 38 e 39. Isso mostra que para sermos seus seguidores, devemos também estar preparados para entregar a nossa vida em favor do reino de Deus, se for preciso. O quarto ponto: o discípulo de Jesus precisa amar a Deus acima dos bens materiais. Depois que Jesus ensinou sobre as verdadeiras riquezas no Sermão da Montanha, ele disse em Mateus 6,24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Praticar este versículo parece fácil, mas é no dia a dia que vemos o quanto as pessoas servem ao dinheiro. A sociedade está sempre correndo atrás de bens materiais e deixam o reino de Deus em segundo plano. Ter dinheiro não é pecado, e Jesus não disse que devemos vender tudo o que temos e vivermos sem um centavo no bolso. Ele sempre alertava sobre o nosso coração e chegou a dizer que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Marcos 10, 23. O apóstolo Paulo também falou sobre o perigo de amar as riquezas. Em 1 Timóteo 6, de 9 a 10 diz: o que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O quinto e último item: o discípulo de Jesus precisa dar frutos. Em João 12, 24 e 25 diz: Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Assim como Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, nós também devemos morrer para a nossa própria vontade, a fim de cumprirmos a vontade de Deus. Somente um discípulo que morreu para seus interesses egoístas e para os desejos da carne está pronto para ser usado por Deus e, com isso, dar muitos frutos. Quando deixamos Cristo governar a nossa vida, o pecado não nos domina mais. Começamos a produzir os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Depois de ouvir tudo isso, você pode pensar: nossa, Vinícius, é muito difícil ser discípulo de Jesus, pois ele é perfeito e nós somos pecadores. Eu concordo com isso, mas não podemos nos esquecer de que o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus a viver desta maneira irá nos capacitar. Basta que entreguemos nossa vida a Cristo e nos esforcemos para seguir os seus passos. Ore comigo assim: Senhor amado, entramos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, agradecemos pela tua presença em nossa vida. Pai, desejamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Vamos nascer de novo se for preciso. Iremos crucificar o nosso eu. Teremos o Senhor como prioridade. Amaremos a Ti acima de qualquer coisa e daremos frutos. Pagaremos o preço, Pai. Ajude-nos, pois sozinhos não conseguiremos. Guia-nos nesta jornada
e que a sua vontade seja feita em nossa vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Conheça a chave que abrirá todas as portas. Você já tem tudo o que precisa. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28 diz: Então disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Meu irmão e minha irmã, essa mensagem poderá mudar a sua vida para sempre. Depende apenas de como você está disposto ou disposta a recebê-la. Tenho certeza que existem projetos na sua vida que ficaram no meio do caminho e projetos que ficaram somente no papel. Mas eu quero te encorajar e te propor neste vídeo uma direção que pode fazer com que a sua vida mude radicalmente a partir de agora. Se você seguir essa direção, te garanto que este ano, além de ser o melhor ano da sua vida, será um ano sobrenatural. A identidade é a chave para o melhor ano da sua vida. Na tua Gênesis, ou seja, quando Deus te formou, existe uma marca que ecoa, que diz imagem e semelhança. Quando crescemos, tentamos adquirir características, personalidade, vamos tentando adquirir uma série de coisas que vão sendo acopladas a quem somos. Quando, na verdade, o que somos desde o princípio tem o poder para mudar toda a nossa história. Nós somos feitos segundo a imagem dele e a sua semelhança. No Evangelho, aquilo que parece novo, na verdade, só estamos voltando ao princípio. Às vezes estamos tentando ser complexos demais, acoplar coisas demais, crescer demais, se desenvolver demais, quando Deus está dizendo: no teu DNA existe uma característica que ecoa e ela é suficiente para mudar toda a sua história, aonde você estiver. Você foi feito segundo a minha imagem e semelhança. Você não precisa de algo novo para viver o melhor ano da sua vida. Você só precisa voltar à origem, à sua Gênese. Se você trouxer à memória a sua identidade, você não precisa se preocupar em correr atrás de nada, porque as coisas correrão atrás de você. É impossível ser feliz, ser completo e viver com propósitos sem saber quem você é. A identidade é a única chave capaz de abrir todas as portas. Você pode ter crise de identidade, crise em relação ao teu chamado, crise em relação ao teu propósito. E ainda, você pode conquistar o que for, mas você nunca vai se sentir completo, porque a identidade não alcançamos no final da trajetória. Mas sim, tem que ser algo que resolvamos antes de iniciá-la. Por isso que existem casamentos que não duram muito tempo. Isso não quer dizer que o casamento era ruim, mas a verdade é porque a identidade não estava bem definida dentro de você antes de casar-se com alguém. Se você não está bem resolvido consigo mesmo, como vai conseguir ficar bem resolvido com alguém estranho? A nossa geração tem uma característica diferente de todas as outras.
A expectativa da nova geração, no caso do trabalho, é que não vamos ter daqui a algum tempo um patrão fixo e lugares fixos de trabalho. Na verdade, isso é reflexo de uma geração que não consegue se submeter a um lugar específico ou a alguém. Isto porque está em uma crise consigo mesmo e acha que o problema está ao seu redor. O número de divórcios na igreja tem crescido como nunca antes, sendo que o casamento não está em crise. Nós é que estamos. Os jovens estão desempregados a níveis altíssimos, sendo que o problema não está no mercado de trabalho, o problema está em nós. Agora uma pergunta assertiva. Por que a nossa identidade é a única coisa capaz de mudar a nossa vida? Porque quando entendemos que existe uma marca dentro de nós, que nos diz que somos imagem e semelhança dele, não tem nada capaz de roubar o nosso futuro. A partir da sua identidade, você sabe quem você é, sabe o que você pode e para onde vai. A mudança está dentro de nós. O que temos que fazer é expressar a identidade que temos e tudo ao nosso redor vai mudar também. Mas você pode perguntar: o que devo fazer? Não se preocupe tanto com os projetos que você anotou no papel. Se preocupe, acima de tudo, em entender exatamente quem você é. Porque todos os projetos só saem do papel quando você sabe quem é primeiro. E tudo fluirá a partir disso. Você já viu a quantidade de pessoas que você conhece que são incríveis, mas não dão certo em nada? Isso acontece porque é mais fácil descobrirmos o talento do que a identidade. Não confunda um com o outro. O talento se revela através do que nós fazemos e a identidade está lá dentro, onde nós somos. Às vezes confundimos quem somos com o que fazemos. Começamos a acreditar erroneamente que se somos bons em várias coisas, na verdade é porque estamos bem resolvidos. Só que existe um problema. A sua performance te levará até um certo ponto, mas só a sua identidade te levará dali em diante. A Bíblia está cheia de exemplos como esse. Você pode observar inúmeras pessoas que tiveram uma performance extraordinária até certo ponto, até um momento que só a identidade poderia levá-las adiante. Acredite no que eu estou falando agora. Este ano vai ser um ano extraordinário, porque sabemos quem somos e sabemos para onde vamos. Te faço um convite agora. Vamos caminhar com este foco? O universo de cada um é de acordo com o seu conhecimento. Os estudiosos vão dizer que tudo se resume ao conhecimento geral. Os religiosos vão dizer que tudo se resume ao conhecimento bíblico. Já o Evangelho nos diz que tudo se resume a Jesus. Ou seja, se você conhece Jesus parcialmente, você começa a conhecer a sua identidade parcialmente também. Se você conhece Jesus em partes, você vai usufruir dele em partes também. O seu presente só faz sentido se você voltar à sua gênese. Porque imagem e semelhança significam que quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece a si mesmo. Tem muitas pessoas frustradas, achando que a sua jornada se resume em ser grande. Só que a sua jornada se resume a ter propósito. Porque você pode ser grande e estar vazio. Todo o desígnio de Deus carrega consigo um propósito. Você pode ser incrível, grande, você pode ser o que for, mas enquanto a vontade de Deus não soprar sobre a sua vida, não existe desígnio, não existe propósito, a sua vida fica vazia. É por isso que a identidade é tão importante, porque quando você entende quem você é, você entende o que você pode e aonde você vai. Tudo que Deus fala, Ele cria.
Na gênese da terra, quando ele fala haja, houve. Na gênese do homem, quando ele declara o nosso desígnio, ele nos dá um propósito, e isso carrega agora a nossa identidade. Você pode ter o dinheiro que for. Se você não estiver vivendo o propósito pelo qual você foi gerado, você vai sempre se sentir vazio. Jesus não é uma ponte para te dar plenitude. Ele é a própria plenitude. O problema é que quando você enxerga Jesus como uma ponte, você aborta o propósito dele na sua vida. Pois saiba que Jesus não é uma ponte para te levar para algum lugar. Jesus é o destino e ao mesmo tempo o caminho. Ou seja, você só consegue ir a ele se estiver nele. É por isso que ele se revela ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. Existe um propósito de Deus para você que antecede a sua criação. Não importa se você não o conhecia até o dia de hoje. É impossível viver uma vida com propósitos sem saber quem somos. Identidade deformada é como a terra antes de Gênesis, grande, mas vazia. Existe uma frase que diz: seja a sua melhor versão. Mas Deus nos diz que não tem a ver em sermos a nossa melhor versão. Até porque Ele não está preocupado com isso. E sim, a de sermos a nossa única versão. Toda versão fora do propósito é deformação. Repito, toda versão fora do propósito é deformação. Por mais incrível que você possa parecer, se a tua melhor versão estiver fora do seu propósito, a sua identidade está deformada. Deus já nos deu tudo o que precisamos antes da necessidade surgir. Nós não merecíamos, mas antes de nascermos, Deus já ofereceu um sacrifício no nosso lugar. Você nasceu em uma era em que Jesus não só já veio, como ele ressuscitou, e tudo aquilo que a criação está gemendo para alcançar, você já tem: a vida eterna e felicidade. O Evangelho carrega as respostas que o mundo procura, tanto nas eras passadas como nas eras futuras. Gustavo Paiva, um pastor, diz que todo questionamento que é feito no ambiente de incredulidade vai te afastar das respostas, porque você não acredita e só está questionando por querer confrontar sua mente. Então, se você questiona e faz tantas perguntas a Deus, saiba que na verdade você não quer respostas, você só quer confrontar. E ele continua dizendo que toda pergunta que você faz em um ambiente de fé gera revelação. Tudo o que você precisa está dentro de você. Peça a Deus para te revelar quem você é, o que você pode e para onde você vai. Até porque não vale a pena perder um dia sequer sem servir aos propósitos dele. Viva os desígnios de Deus. Marque esta geração. Dê passos em caminhos que ele te chama. Abra portas que o Senhor te chama para entrar. Se envolva com pessoas que ele tem para você. Cumpra os seus propósitos. E saiba que a única coisa que vai te preencher é seguir a vontade de Deus. E mais nada. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, Pai, é um grande dia. É dia de mudança. Tenho fé que muitas pessoas que ouvirem esta mensagem começarão um novo ciclo em suas vidas. Tudo se faz novo hoje, Pai, pois cada uma delas descobrirá a sua identidade e a essência da sua criação como imagem e semelhança sua. Assim cumprirão os seus propósitos aqui neste mundo. Que o seu Santo Espírito fale aos corações de seus filhos e filhas. Que a revelação ocorra e que a vida de cada um deles recomece hoje. Assim nós oramos
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus mandou entregar esta mensagem poderosa para você. Deixa Deus ser Deus. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15 diz: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Muitas vezes nós oramos, pedimos, clamamos e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Tudo o que queríamos ouvir Deus falar conosco é: Meu filho, acalma o seu coração. Eu estou cuidando, eu estou tomando conta dessa situação. Mas, quando Deus se cala, nós ficamos realmente apavorados e questionamos: por que Deus não ouve as minhas orações? Por que Ele não me responde? Será que eu fiz algo errado? Na verdade, existe um grande empecilho para ouvir a voz de Deus. É quando não deixamos Ele ser quem Ele deve ser em nossa vida. Não deixamos Deus ser Deus. É quando nós queremos tomar o lugar dele, quando pedimos alguma coisa, mas não deixamos Ele fazer. Fazemos com as nossas próprias mãos. Quantas vezes pedimos a Ele algo assim? Senhor, toma conta desta situação, eu a coloco em suas mãos, porque eu não posso e não tenho condições de resolver. Mas logo em seguida, já começamos a planejar em como vamos resolver aquela situação. E Deus deve ficar pensando: Ele me pediu isso, mas já está fazendo do jeito dele. Você não fez isso algumas vezes? Eu fiz muitas vezes. E aí está o problema. Você toma as rédeas da situação e depois tem que lidar com as consequências. Veja o caso de Moisés. Quando Moisés foi criado pela filha do faraó e cresceu como príncipe do Egito, o projeto inicial não era fazer ele sofrer no deserto por 40 anos. Não era esse o projeto de Deus. O plano do Senhor era fazer como fez com José, tornar aquele homem governador do Egito. Ele se tornaria faraó, um faraó que não iria adorar o Deus Sol, mas seria sim o faraó que iria adorar o Deus vivo e todo-poderoso. Ele libertaria o povo da escravidão e faria com que todas as pessoas daquela nação soubessem quem é o Senhor. Porém, a Bíblia conta que Moisés matou um homem egípcio, frustrando assim os planos de Deus. Porém, como os planos do Senhor nunca podem ser derrotados, houve toda aquela história que conhecemos. Moisés se tornou foragido, ouviu a voz de Deus pela primeira vez na sarça ardente, voltou ao Egito, desafiou o faraó, libertou o povo, abriu o Mar Vermelho e tudo mais que nós já sabemos. O Senhor tem planos para a sua vida, mas você precisa deixar Deus ser Deus. No Salmo 100 está escrito: reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que palavra linda! Agora eu te pergunto: quem é o seu Deus? É você? Por que você está querendo fazer tudo pelas suas mãos? Quer criar todas as situações e tomar todas as decisões? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso é um privilégio muito grande. Acontece que muitos de nós temos nos esquecido que Ele é o Criador e nós somos a criatura. Ele é ilimitado e nós somos cheios de limitações. Ele é onipotente
e nós somos fracos. Existem várias histórias bíblicas onde pessoas viveram sobrenatural, passaram por livramentos milagrosos, coisas inimagináveis. E tudo isso foi manifestação de Deus. Ele nos mostra que, independente das circunstâncias que estejamos enfrentando, independente de nossos medos, falhas e erros, Ele continua sendo Deus e o Senhor de toda situação. Independente das forças externas, dos nossos inimigos que nos causam tanto pavor, Ele sempre se revelará como Deus Todo-Poderoso. Se o Senhor se revelou em situações de dificuldade extremas, como em vários momentos da vida do seu povo, imagine o que Ele pode fazer nas coisas pequenas do seu dia a dia que tiram a sua paz. O poder de Deus é manifestado quando os olhos humanos não enxergam mais solução. Ele é especialista no impossível. Ele gosta de fazer aquilo que o homem não pode fazer para ele mostrar que ele é Deus. Não espere coisas comuns de um Deus que age no sobrenatural. Mas, para que isto aconteça, ele precisa ocupar o lugar que é dele na sua vida. Não limite o agir do Senhor, pois ele nunca falhou e nunca falhará. Se as suas esperanças se foram, saiba que a esperança de Deus não tem fim. Se a sua alegria foi embora, saiba que Deus é a fonte inesgotável de sua alegria. Se você alguma vez foi abandonado, saiba que Deus estará sempre ao seu lado e jamais irá te abandonar. Jamais deixará de estar ao seu lado. Se você foi decepcionado, saiba que Deus só vai te surpreender com a sua fidelidade. Se você foi traído, saiba que Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele é tudo em todo o tempo. Ele sabe de todas as coisas e quer nos dar a vitória. Mas precisamos reconhecer que Ele é o Senhor e temos que deixar que Ele seja Deus em nossas vidas. Ele é Deus quando o nosso coração está aflito. Ele é Deus quando o nosso coração está transbordando de alegria. Ele é Deus quando sofremos perseguições. Ele é Deus quando somos abençoados. Ele é Deus quando passamos por tribulações. Ele é Deus quando não sabemos por qual caminho devemos seguir. Ele é Deus quando somos tomados pelo medo, pela aflição e pela angústia. E Ele é Deus quando amamos o nosso próximo. Ele é Deus quando não conseguimos amar ao nosso próximo. Ele é Deus quando tudo acontece de forma contrária aos nossos planos. Ele é Deus quando as portas se fecham. Ele é Deus quando as portas se abrem. Ele é Deus quando nós pecamos e Ele é Deus quando nós oramos. Ele é Deus quando nós falhamos. Ele é Deus quando nós alcançamos uma grande vitória. Ele é Deus quando nós o deixamos de lado em nossas vidas. Sim, Ele é Deus e Ele diz neste dia: sim, eu sou o teu Deus e quero cuidar da sua vida. Muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, somos tomados por sentimentos de angústias e ficamos abatidos. Sentimentos assim fazem parte da vida humana. Ninguém está livre de senti-los. Quanto mais em um mundo tão conturbado, tão imprevisível. Tomados por esses sentimentos que bagunçam o nosso coração, falhamos por não confiar em Deus. Falhamos por não reconhecer que o Senhor é Deus sobre toda e qualquer situação. Falhamos por não deixarmos Ele tomar posições e ser o Senhor de nossas vidas. Queremos agir com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias forças, confiando em nossas habilidades. Habilidades que não temos. E o resultado disso será a frustração. Pois todas as vezes que agimos assim, não estamos deixando Deus ser Deus. Assim, quando nós nos sentimos frustrados,
Assim, quando nos sentimos impotentes diante de uma situação desfavorável, podemos crer que Ele continua sendo bom. E é no momento em que nossas forças se esgotam que o Senhor se sente mais à vontade para agir em nosso favor. Ele não se esqueceu de você, Ele não te abandonou, Ele só está esperando a sua permissão para ser o Deus que Ele pode ser para você. Ele sabe como agir e você precisa deixar Ele trabalhar. Então pare de tirar o lugar que é dele quando as lutas surgirem. Quando você enfim compreender isso, Ele se levantará do seu trono, estenderá a mão em seu favor e dirá: agora sim, agora eu vou te provar que eu sou Deus em sua vida. O salmista disse no Salmo 46: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó e a nossa torre segura. Venham, venham as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Salmos 46, versículos de 7 a 11. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, agradecemos por esta mensagem. Perdoe-nos pelas vezes que impedimos o seu agir em nossa vida. Pedimos em oração, mas logo depois tomamos uma atitude precipitada, perdendo com isso a sua intervenção. Acalme nosso coração, Senhor. Lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade para que cuides de nós. Permitimos no dia de hoje que o Senhor seja Deus em nossa vida. Seja Deus em nossa vida, Pai. Faça conforme a tua vontade e a sua palavra. Somos instrumentos em suas mãos e permitimos o seu agir verdadeiramente em nossa vida. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O grande segredo para mudar a sua vida. Alcance o próximo nível. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O assunto de hoje é primordial para a sua mudança de vida. O mais importante para você ser bem-sucedido, seja em qualquer área, no ministério, na vida empresarial, na família, nas emoções e nas finanças, é aprender a lidar com pessoas. E isso é muito difícil, porque para lidar com seres humanos é preciso engolir muito sapo e por vezes a lagoa inteira. Se você não aprender a lidar com as pessoas que mais te machucam, você nunca passará para o próximo nível da vida, pois você ficará parado emocionalmente, trancado, encarcerado e remoendo a diversos sentimentos ruins. Você seria capaz de dar os 10 melhores anos da sua vida para quem mais te feriu? Não? Mas é isso que acontece quando você não perdoa quem te machucou. Porque você dá para ela os melhores anos da sua vida. Pois você não dorme pensando nela, acorda com raiva dela, fala dela sempre que pode, manda indiretas. Ou seja, está dando todo o seu tempo, toda a sua inteligência e sabedoria para quem nem merece a sua atenção. Se você escuta a palavra de Deus e fica muito confortável, quer dizer que tem algo errado.
Se a palavra de Deus te ensina algo que você não faz, você tem que ficar incomodado. Nós sempre ficamos incomodados quando estamos crescendo. E o meu papel hoje é te deixar incomodado, mas com uma boa intenção. Fazer você passar para o próximo nível da sua vida, a ponto de você ficar com vontade de viver o que Deus tem para a sua vida. Para isso você precisa deixar muita coisa para lá, como perdoar, vencer barreiras e principalmente aprender a lidar com todos os tipos de pessoas. Combater quem te combate não muda quem é a pessoa. Se a pessoa é invejosa, vai continuar sendo invejosa, independente do que você falar para ela. Se você preparar o melhor texto do mundo sobre o mentiroso e mandar em direta para ele na internet, nada vai mudar no caráter dele. Mas no seu muda, pois te fez um acusador. Então o mal vai continuar sendo mal, e não é você que vai mudar isso. Somente quem pode mudar isso é o Espírito Santo. No livro de João, capítulo 16, versículo 8 diz: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que às vezes estamos desgastados emocionalmente, pois estamos lutando contra coisas que já perdemos antes de começar. Porque você não vai conseguir lutar contra quem já é mal. Ele já vai ganhar na experiência, na maldade. Você pode ter dom e talento, mas tudo isso vai ficar paralisado se você não aprender a lidar com pessoas. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24 é uma palavra poderosíssima. Diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai-te, primeiro reconcilia-te com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Olha isso. Ou seja, as promessas são bloqueadas quando você não aprende a lidar com pessoas. São muitas bênçãos de prosperidade, fertilidade, saúde que Deus tem para você. Mas essas bênçãos você não irá receber se primeiramente não for se reconciliar com o irmão. Em 1 Pedro 3,7 diz: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você ora, mas não trata bem a sua mulher, não é fiel à sua esposa, não a trata com honra, saiba que as suas orações não estão sendo ouvidas. Impactante isso, não é? Se você não sabe lidar com seu casamento, sua oração é interrompida. Não saber lidar com o irmão que te feriu te impedirá de ofertar. Ir para o céu depende de como você lida com pessoas. Para você prosperar, depende de como você lida com pessoas. Até para ser uma pessoa espiritual, é preciso saber lidar com pessoas. Talvez o motivo para que os seus amigos, filhos, pais não tenham uma vida com Deus é por culpa do seu mau exemplo, pois eles te olham e não querem ser como você, porque você não dá um bom testemunho da sua fé, pois não sabe lidar com pessoas. Preste atenção nessas passagens, elas se explicam por si só. Mateus 5, versículos 38 a 48 diz: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouvirem o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo.
Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ainda em Mateus 6, versículos 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Creia, meu irmão, no que você lê. A palavra de Deus é clara. Agora eu pergunto a você, vale a pena entrar em brigas? Vale a pena criar conflito com pessoas se nós sempre vamos sair perdendo? E por vezes uma perda emocional irreparável? Você possui um propósito de vida. Você não pode parar diante do primeiro conflito que aparece na primeira pessoa que te afronta. A estratégia que Jesus nos passou é: faça de tudo para não entrar em confusão. Se nós não aprendermos a matar o problema pela raiz, no outro dia ele vira um gigante e nos derruba. Meu irmão e minha irmã, somente uma coisa que separa você da grande vitória da sua vida, o pai de todos os pecados: o orgulho. O orgulho tem impedido famílias se reestruturarem, pecados serem perdoados, empresas se levantarem. Por que existem pecados que não são perdoados? Porque o orgulho impede a pessoa de pedir perdão. Se você tirar esse impedimento de sonhos e de projetos, que é o orgulho, você começa a ir muito longe. Saiba que as pessoas não vão mudar. Quem tem que mudar é você. E cada vez que você tentar mudar as pessoas, mais vai causar confusão e ter a paz e o tempo roubados. A fórmula da felicidade está na Bíblia. Basta não a deixar cheia de poeira na sua estante, aberta no Salmo 91. Às vezes estamos tão feridos que criamos problemas por nada e perdemos uma grande bênção por causa de um pequeno problema. Saiba que grandes bênçãos não podem ser perdidas por pequenos problemas. Você precisa aprender a dominar as suas emoções e se controlar para que elas não te enganem, a ponto de você perder grandes portas por causa de pequenas reações. Leia Gênesis 45 e pegue como exemplo a história de José. Ele governou porque liberou seus irmãos, ou seja, os perdoou verdadeiramente. Temos sempre que nos vigiar, temos que mudar e melhorar nossas emoções. Às vezes, as pessoas que fazem mal para você hoje estão de alguma forma contribuindo para o seu futuro, sem você saber. Não deixe que nada destrua quem você é por dentro, principalmente a sua vida com Deus. As pessoas vão continuar falhando, mas quem não pode se contaminar com as falhas é você. Deus tem um propósito para você de vida, na sua família, no seu ministério. E o que os outros fazem contra nós não pode paralisar o que Deus tem para nós. A única pessoa que pode nos paralisar somos nós mesmos, quando deixamos o orgulho ser mais forte que a solução, quando queremos sair certos da situação. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitado saiu do barco e encontrou os discípulos na margem da praia, lembrando que a última vez que ele tinha visto Pedro, ele o havia traído, Jesus não foi tirar satisfação com Pedro. E a Bíblia diz que ele abraçou Pedro e, caminhando pela areia, falou: Pedro, tu me amas? Então ele joga o orgulho para fora, coloca o perdão para dentro e libera o seu próximo
nível. Da mesma forma, isto aconteceu quando José abraçou seus irmãos. E você, meu irmão e minha irmã, o que vai fazer? Você precisa estar sadio, de bem com a vida, em paz e feliz, para ganhar mais pessoas para Jesus. A maior arma do evangelismo que existe é quando você está bem, porque pessoas convencem pessoas. Se você não está bem, nem com um sorriso no rosto e nem com as emoções no lugar, você acaba sendo um impedimento para o reino dos céus e não um canal de bênção. Libere o seu coração, retire essa pendência, deixe a alma limpa, a emoção em dia e comece a receber o que Deus está mandando para você. Se você hoje está sem falar com alguém ou precisa resolver esta situação, porque sabe que tem áreas da sua vida travadas por causa disso, saiba que existem pendências que você precisa resolver hoje, mesmo você estando talvez absolutamente certo. Você precisa desta libertação para você passar para o próximo nível de governo. Se você quer realmente que o seu dom e o seu talento sobressaiam, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo para matar absolutamente o orgulho da sua vida. Existirá dificuldades, dores, mas você não precisa passar por situações que não são necessárias. É melhor você ser feliz do que ter razão. A palavra de Deus não é um manual de regras, é um manual de alegria e felicidade. É um manual que nos leva à salvação, sem sofrer tanto aqui na terra. Desta forma, você estará preparado para viver dias bons. Tudo vai ser diferente. Você vai olhar com amor para as pessoas e vai conseguir compreender coisas que antes não conseguia. O mais importante da vida é a sua salvação e o cumprimento do seu propósito. Chegou o tempo de ser como Jesus e José, de liberar as promessas de Deus, liberar perdão e viver o que Deus preparou para você. Sonhos perfeitos e muito melhores que os seus. Ore comigo assim. Senhor, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, neste dia peço a Ti que venha de encontro com todas as pessoas que ouvirem esta mensagem. Que essa atitude aqui proposta seja um grande passo de fé dos seus filhos e filhas. Senhor, o orgulho é um grande impeditivo de vivermos suas promessas e bênçãos. A liberação do perdão, mesmo quando estamos com a razão, vem travando a vida de muitas pessoas, Pai. Temos como referência Jesus e José do Egito, que são grandes exemplos de corações misericordiosos. Liberamos perdão hoje, Senhor, a quem precisamos liberar. Procuraremos quem precisamos procurar hoje, para que iniciemos um novo ciclo em nossa vida. Desejamos nos tornar especialistas em pessoas e caminhar de acordo com a sua vontade, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.